Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Põe na Bancada. E hoje nós vamos falar de um tema que aflige a toda a população do estado de Rondônia, que se refere à saúde pública. Questões relacionadas a greves, a hospitais que são prometidos e não saem, a necessidade de judicializar que a população tem para ter acesso a um medicamento, a um exame, uma discussão sobre privatização, precarização dos serviços de saúde. E para discutir esse tema, nós convidamos 3 pessoas aqui que compreendem muito bem essa área, que é o presidente do Sindicato dos Médicos, Luiz Maiorquim, a presidenta do Conselho Estadual de Saúde, Marli Mendonça, e o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, o Josué Sixo. Eu espero que vocês gostem. Nós vamos iniciar o nosso programa aqui, primeiro, por uma apresentação. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Nós estamos falando aqui para o estado de Rondônia como um todo e é muito importante que as pessoas os conheçam. Primeiro, agradecer pelo convite. Põe na bancada, é um sucesso. Eu estou acompanhando. Eu sou o Dr. Maiorquim, sou médico cirurgião vascular, também sou médico sanitarista e tive a oportunidade de ser secretário de saúde, secretário adjunto de saúde, tanto da capital quanto do estado. E é um prazer, Roberto, estar aqui nesse podcast para informar a população, tirar dúvidas e falar sobre saúde pública. Eu gosto muito do tema e vai ser um prazer decorrer aqui nesse podcast sobre saúde pública. Marli. Agradecer o convite para estar aqui no Põe na Bancada. Sou servidora pública aposentada e hoje com essa missão de ser presidente do Conselho Estadual de Saúde é um desafio muito grande, porque é uma área que a gente tem muitos obstáculos, né, para serem vencidos e tendo, acima de tudo, a população que precisa dos serviços do SUS e que a gente precisa ter esse olhar coletivo para bem atender toda a nossa sociedade. Josué. Sou Josué Sixu, sou enfermeiro, funcionário público do Estado também. Atualmente estou na presidência do Conselho Regional de Enfermagem, né, onde aí trabalhamos com os auxiliares, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros. Fui também gestor, né, fui secretário de saúde, onde trabalhei também em um município pequeno, mas conhecemos a realidade aí do nosso estado de Rondônia como um todo. E estamos aí, né, graças a Deus, avançando cada dia e aprendendo também na gestão pública, né, com essas celebridades que aqui se fazem presente. Muito bem, vamos começar aqui, primeiro compreendendo o papel de cada instituição que vocês representam aqui. Maiorquim, a tua instituição, você é sindicalista, apesar que você tem uma diferença. Eu costumo dizer o seguinte, eu comecei minha vida na militância política aqui como estilingue. Eu era dirigente sindical. Certo. Depois eu virei gestor, ou seja, eu era vidraça. Você fez um caminho inverso. Você sai de gestor e vira sindicalista. Ou seja, você deixa de ser vidraça e agora virou a ser estilingue. Qual é o papel do sindicato nesse contexto aí? O papel do sindicato, ele, de fato, é defender a classe, procurar melhorias, tanto trabalhistas quanto salariais, procurar, né, nesse meio, nesse contexto, trazer para a classe médica sempre algo de melhor e com a visão muito sensível em levar saúde pública de qualidade para a população. Então, é um foco do Sindicato Médico, a gente tem isso como norte e estamos trabalhando fortemente nisso. E realmente eu fui gestor, né, por um período longo como gestor, e uma turma de colegas médicos que me procuraram, quase que a fórceps é um parto ali meio para mim concorrer ao sindicato médico e trabalhar nessa área sindical aí por um período aí de um mandato. Marli, qual é o papel do conselho? Então, o conselho tem um papel fundamental, até porque é a sociedade participando da formulação da política pública da saúde. E a gente tem grandes desafios e para a população entender da importância que é o Conselho, somos nós que aprovamos o Plano Estadual de Saúde, que é aquele feito para 4 anos para a gestão, e também aprovamos o Plano Anual de Saúde,
e também depois avaliamos, analisamos e aprovamos ou não, ou seja, é submetida ao Conselho o relatório de gestão também hoje do governo do estado, porque nós estamos falando aqui de Conselho Estadual de Saúde. Então, dentro do Conselho, nós temos representação da gestão, representação dos usuários e representação dos trabalhadores da saúde. Eu represento o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer de Rondônia, represento os usuários dentro do Conselho. Então, assim, é desafiante, principalmente para mim, que nunca atuei na área de saúde. Eu sou advogada, servidora pública aposentada do Tribunal de Contas, mas, assim, especificamente, nunca atuei. Então, para mim, está sendo um aprendizado estar no Conselho Estadual de Saúde. Josué. Então, hoje nós estamos lá no Conselho de Enfermagem, então toda a profissão regulamentada por lei tem o seu conselho. Então, nós estamos lá com quase 24.500 profissionais de enfermagem, a maior força de trabalho dentro dos hospitais, onde nós trabalhamos com a fiscalização do exercício profissional. Vamos nas instituições, fiscalizar como é que está sendo o serviço de enfermagem, verificar se aquele profissional de enfermagem está inscrito no conselho, e recebemos também denúncia da sociedade e até mesmo das instituições. E, enquanto conselho, vamos apurar, buscar a verdade dos fatos e trazer resposta para a sociedade. Além disso, também fiscalizamos as condições de trabalho e deliberamos ali em plenário dentro do conselho e trabalhamos também apoiando as causas sindicais. Então, enquanto conselho, a gente não pode atuar nas causas trabalhistas, mas apoiamos todas as causas sindicais que traz benefício tanto para a sociedade quanto para os profissionais que laboram dentro das instituições de saúde. Recentemente, o setor de saúde pública vivenciou um período grevista aqui, né? Acredito que vocês estavam participando desse movimento. Por que a greve? E quais as questões centrais? O que motivou vocês a chegar nessa atitude extrema aí? Olha só, os sindicatos da área de saúde, eu não estou falando aí só pelo sindicato médico, nós estamos há um tempo conversando com esse governo, preocupados com uma linha de decisão desse governo em fragilizar muito a saúde pública que é executada por servidores públicos concursados e com um interesse claro em terceirização de serviço. Isso nos preocupou porque há uma situação onde o servidor público está extremamente desvalorizado, as condições onde ele está sendo submetido às suas atividades laborativas são precárias em todo o sentido, de estrutura, a de insumos, de medicamento. Isso expõe nossos usuários do sistema público de saúde, a nossa população, e de repente o governo ele começa nessa linha extremamente focada em terceirizar serviço que já existe, que já está funcionando. E a grande preocupação que iniciou conosco foi uma terceirização do serviço do João Paulo II, do Hospital de Retaguarda e da AME, num processo emergencial, feito a toque de caixas, muito mal feito. O que é essa questão de terceirização? Eu compreendo claramente, mas para as pessoas aqui... Então, para quem está nos assistindo, vamos um exemplo bem claro. Todo mundo, o Roberto sabe, o Josué, a Marli sabe disso, que quem sofreu um acidente grave aqui em Porto Velho, no estado, o melhor local para dar entrada, para tentar ser salvo, é dentro do pronto-socorro João Paulo II. Porque lá tem profissionais competentes, capazes, trabalhando dioturnamente e dando uma resposta dentro daquilo que é possível. E todo mundo fala de boca cheia que lá estão os melhores profissionais do estado. Ora, se eu tenho os melhores profissionais do estado de Rondônia trabalhando no pronto-socorro João Paulo II, naquela estrutura que é precária, que é difícil, e mesmo assim dando o resultado que dão, qual é a motivação do governo do estado pegar esses profissionais de excelência, tirada do serviço ali, colocar alocados em outros locais e colocar uma empresa ali dentro para tocar aquele serviço? Faz sentido isso para alguém?
Então, nós entramos nesse questionamento. Espera aí, então vamos primeiro estruturar os serviços públicos, vamos fazer concursos públicos para suprir as vacâncias que existem hoje nos cenários existentes, que obriga o técnico de enfermagem a pegar plantões extras num salário ínfimo para poder dar sustentação à sua família, fazer com que os médicos não consigam fechar a sua escala, e o médico é submetido a um procedimento cirúrgico, ele tem que operar o paciente, ele que é o especialista e um residente, e às vezes um outro colega médico que não é da especialidade, porque não tem concurso público nesse estado há quase uma década. Pelo menos nesta gestão, nas duas gestões que estão finalizando, eles não fizeram um concurso público para repor a força de trabalho. E aí vem numa linha extremamente focada em terceirizar o todo. Eu concordo com alguns serviços de terceirização. Vou dar exemplos. Não cabe na cabeça de ninguém terceirizar o João Paulo e pegar toda aquela estrutura de pessoas com capacidade, pessoas que têm experiência, tempo de vivência ali na urgência, e colocar no Cosme e Damião, no Hospital de Base, no Semetron, distribuir esses funcionários na rede do Estado. Isso é inimaginável para nós que somos funcionários públicos. Mas, e terceirizar é preciso? Algumas coisas sim. Vou dar um exemplo, o cateterismo lá do Hospital de Base, nós falamos esses dias sobre cateterismo. Lá tem uma estrutura, Roberto, dentro do Hospital de Base, que chama hemodinâmica, uma máquina, um equipamento. Aquele equipamento de altíssimo custo, com insumos de altíssimo custo, estente para colocar no coração, prótese para colocar na aorta, mola para colocar no aneurisma, uma série de coisas. Só que o Estado não consegue o médico especialista para colocar naquele serviço para funcionar como servidor público, porque o salário não é atrativo. Então, ali cabe uma terceirização da mão de obra médica para tocar aquele serviço. De tal maneira que o Estado, ao fazer a aquisição dos insumos, a manutenção do seu equipamento, o custo de entrega para a população em termos de quantitativo, de cateterismo cardíaco, de angioplastia, ele é muito maior do que o governo comprar esse serviço num setor terceirizado pleno, onde o setor vai ter o lucro na compra do material, na prestação do serviço direto e a cobrança dos honorários que os médicos lá também vão estar. Então não cabe na nossa cabeça esse tipo de atitude do governo que faz com que ele entregue para a população muito menos do que poderia entregar se fosse dentro do serviço público. E o pior, aí ele qualifica que o serviço público é ruim, gerido por ele. E coloca a culpa em quem? Coloca a culpa nos servidores. Porque o servidor é preguiçoso. Vá no João Paulo II, meu irmão, e fica lá no João Paulo um plantão de 24. Vai lá, Josué. Ô Marquinhos, você está dizendo que é uma estratégia deliberada do Estado precarizar os serviços. Eu vou perguntar para você, vou também perguntar para o Josué aqui e para a Marli. Vamos fazer o seguinte, Josué e Marli, é uma estratégia do Estado precarizar o serviço para facilitar o processo de terceirização? Podemos falar isso ou não? Bem, o Dr. Maiorquim vive diariamente dentro dos hospitais, é um servidor público, fala com mais propriedade. O que a gente não entende, porque eu vou falar como leiga, eu represento o usuário do SUS, né? E sempre digo, Josué, quando as pessoas tentam fazer essa divisão dentro do conselho, quem representa o usuário, quem representa o trabalhador, eu digo que para eu representar o usuário, eu também preciso lutar pelo trabalhador, porque um trabalhador que não presta um serviço de qualidade, isso vai influenciar no atendimento daquela pessoa que procura o SUS, né? Então, a gente só tem essa diferenciação de composição, mas não de luta diária. E não dá para entender, como o Dr. Maiorquim diz, eu hoje posso dizer, com toda a vivência que a gente tem, que para mim, uma equipe como nós temos no João Paulo hoje, ela é insubstituível. Porque é uma equipe de excelência. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. E eu já ouvi muitos médicos que dizem, médicos aí renomados, que têm
clínicas particulares à disposição, dizer, olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que me leve para o João Paulo. E hoje, quando uma pessoa vem do interior para o João Paulo, eles se desesperam, né? E ligam para a gente e falam, olha, a pessoa está chegando aí vai ficar no corredor, e a gente conversa com as pessoas que hoje o João Paulo passa por uma questão de estrutura física, mas que ali tem os melhores profissionais. E quando as pessoas chegam, doutor Maioquim, e depois dá um retorno para a gente, elas realmente testificam isso. Então, assim, não dá para entender o porquê que fala o doutor Maioquim foi feliz. Como que você vai terceirizar um serviço que a única coisa que falta hoje é uma estrutura física digna para os pacientes e para os profissionais que ali trabalham? Josué, nós começamos, eu fiz um primeiro questionamento, foi o que motivou o movimento paredista de vocês, mas nós já partimos para a questão da terceirização e nós vamos avançar nisso, mas o que motivou os profissionais da enfermagem a entrar nesse processo grevista? Então, hoje nós estamos trabalhando aí, né, com uma defasagem muito grande salarial, né, dos profissionais não só da enfermagem, mas de todos os empregados públicos do estado de Rondônia, né, a questão da estrutura física da unidade, que o doutor Maioquim foi muito feliz em falar, hoje ele vai tirar do governo do estado e entregar para uma empresa, né, privada para trabalhar nas mesmas condições de estrutura física que a gente tem hoje. Né, e vai mudar o que isso dentro do João Paulo II, né, para a sociedade principalmente, que vão continuar ainda dentro de uma estrutura que não tem condições mínimas para suportar ali, para dar uma condições melhores de acolhimento, né, de hotelaria para os nossos usuários. Outra questão também aqui, os profissionais que ali labutam diuturnamente, eles estão ali porque eles gostam daquela instituição, porque se não gostasse já tinham saído todos, né, com as condições de trabalho, com a precarização, né, dos salários, né, então falta de insumos, conforme o doutor Maioquim colocou, então isso acontece, né, e a gente ainda consegue trabalhar dentro dessas instituições, mesmo com a falta desses materiais, improvisando muitas das vezes, para que a gente possa dar o melhor para aquele cidadão que ali foi buscar atendimento, que ele não tem culpa, e aí acaba culpabilizando os empregados públicos, né, que aí consegue gerar um conflito interpessoal do usuário com o empregado público, né, e a gente tem ainda essa situação, né, psicológica que a gente tem que trabalhar ainda, que você sai da sua casa para prestar um trabalho de excelência, você sai de casa, não vai pensando que vai para lá para maltratar o usuário. Você vai para atender e fazer o melhor, porque pode ser o seu próprio parente, né? Como a gente já teve situações de estar ali trabalhando ali dentro do João Paulo II e de repente estava um plantão, chegou minha irmã na maca do bombeiro. Falei, olha só a situação. E é para cá mesmo que tem que vir, né? E a gente vê essa população, conforme a doutora Marli falou, ela vem já apreensiva porque ela acha que vai chegar e vai ficar no chão do João Paulo, né? Mas quando chega, vê o atendimento, as equipes desfalcadas. Hoje nós temos lá profissionais não só da área médica, mas da enfermagem, da fisioterapia, serviço social, né, com um número de pacientes excessivo, né, que ao invés de eu dar uma qualidade de assistência para um paciente no seu 100%, eu fragmento para 10%, porque eu sozinho não consigo atender 80, 100 pacientes que estão em apenas um setor, que é onde deveria ter ali, né, 4, 5 enfermeiros, 15 técnicos de enfermagem, tem um enfermeiro, 8 técnicos de enfermagem para 80, para 100 pacientes. E isso a população, às vezes, ela não entende, né? E culpabiliza aquele profissional que está ali lidando, fazendo o seu melhor. É o que está mais próximo dele. E para poder, alguém tem que pagar, né? Alguém vai levar a culpa. Então, isso a gente, né? E aí começou esse movimento. Né, o movimento aí, junto já emendou a terceirização. Esse movimento, Roberto, ele, é evidente que o ápice dele foi a greve agora, né? Mas a classe médica vem há 2 anos e meio conversando com o governo do estado, porque o próprio governo do estado, olha só como são as coisas, o próprio governo do estado não consegue mais contratar médico especialista pelo valor salarial. E o PCCR que o governo implantou para a classe médica foi nocivo. Os médicos perderam a implantação do PCCR que entrou na classe geral. Tem hoje, em torno de 600 médicos, olha só, vai vendo como é esse governo.
nós temos mais ou menos 600 médicos estatutários, concursados, com o piso salarial hoje de R$12 mil. Quantas Para horas? especialista, 40 horas. E nós temos mais de 600 médicos em contratos precários emergenciais, num governo que nunca fez um concurso público. Então, se tirar os médicos emergenciais, tira 50% ou mais da força de trabalho do SUS, que o governo do estado ele é responsável hoje. Então, isso é inadmissível em qualquer gestão. E fica a gente sabe que o Ministério Público está ciente disso, o Tribunal de Contas está ciente disso, tem um TAG que até o final do ano tem que ter concurso público. Fica o questionamento se não tem ainda um edital na praça para um chamamento para isso. Será que até dezembro tem concurso público nesse estado? Mas tem um TAG que nós estamos cobrando isso, o Ministério Público está acompanhando isso. Então, o que aconteceu? Depois de 2 anos de negociação com esse governo, com este governo para a classe médica, Josué, acenando positivamente que ia rever o PCCR, o secretário de Estado ele monta uma equipe, um grupo de trabalho portariado para estudar o PCCR da classe médica, coloca nesse grupo de trabalho a convite o Sindicato Médico, o Conselho de Medicina e a Associação Médica Brasileira, para nós participarmos desse processo. Ficamos quase 4 meses trabalhando num PCCR cujo valor salarial foi indicado pelo governo, não pela classe. O governo que colocou um limite de piso salarial daquilo que ele entendia que era o possível. Nós levamos isso para a classe médica, em assembleia votamos e era o que era possível, então nós aceitamos a proposta do governo. E pasme, quando nós aceitamos, não, agora vai ter que ir para a MEMP, que é a Mesa Permanente de Negociação, que aí está envolvendo outras secretarias para ver impacto e tudo mais, para rever o impacto que a própria Secretaria de Saúde já tinha feito. Pediram 3 meses. Nós aceitamos. E as outras classes junto com um realinhamento. Nós aceitamos. Depois de 3 meses, o próprio governo que marcou a reunião para dar a resposta para a gente, e isso não é para entrar neste ano, quem está nos assistindo, não é para 2025, é para entrar na LOA de 2026, para que isso entre em vigor em janeiro de 2026. Acredite, eles não foram na reunião que eles marcaram, com todas as classes da saúde, eles não foram na reunião. Aí nós ficamos indignados, conversamos com o secretário de Saúde do Estado, Jefferson, e já gerou um alinhamento entre as classes de uma paralisação, de um chamamento de greve, que foi feito. Então, veja bem, nós temos uma classe de servidores da saúde extremamente em condições precárias, com contratos emergenciais sequenciados de anos, quase décadas. Nós temos condições de trabalho para o servidor público concursado péssima. Nós temos um governo que está afoito em colocar serviços terceirizados, OS, PPP, seja lá o que for, de forma global, tirar o servidor público concursado daqui, colocar para lá e colocar uma empresa aqui. É mais ou menos isso. E nós temos um governo que ele não cumpre o que acorda. Então isso chegou num limite que todos os funcionários públicos na saúde do Estado entenderam que não dava mais. Pior, vou dizer mais uma coisa, pior para a nossa população que está nos assistindo. Nesta mesma reunião, dito pelo governo do Estado, que o orçamento da saúde para 2026 iria diminuir. Bastou para todos nós entendermos que nós estamos diante de um movimento que nunca se houve no estado de Rondônia. É uma paralisação global de todos os servidores, no sentido de
nós gritarmos que o governo tem que ter um olhar sensível com a saúde pública, porque isso afeta diretamente toda a população. Nós estamos aqui conversando com Luiz Maiorquim, que é o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Rondônia, a Marli, que é do Conselho Estadual de Saúde, e o Josué, que é do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem. Nós estamos falando nesse primeiro bloco aqui, se atendo um pouco mais sobre essa questão do movimento grevista e da forma como estão funcionando as unidades de saúde no Estado. Mas a gente se ateve muito a essa questão do João Paulo. Eu queria saber se essa realidade que o Josué e que vocês estão falando é uma realidade que afeta somente ao João Paulo ou a toda a rede estadual, nos municípios, no hospital de base, nos hospitais de retaguarda. Mas nós vamos para um breve intervalo e já retornamos rapidinho e voltamos com essa questão. De volta para o segundo bloco, nós estamos trabalhando aqui, conversando e colocando tema na bancada aqui, a questão da saúde pública no estado de Rondônia, com o Maiorquim, a Marli e o Josué. No bloco anterior, nós falamos um pouco sobre a questão da realidade, do movimento grevista, e eu deixei um questionamento se essa precariedade dos serviços da área de saúde, se ele afeta apenas ao João Paulo ou se estende a toda a rede estadual. E é só o João Paulo com esse problema? Ou isso? Não. Hoje nós temos aí, né, vários hospitais do estado e também dos municípios que estão passando por essa situação. Vamos do estado primeiro e depois nós vamos falar do município também. Do estado aí nós temos aí, vindo lá de São Francisco do Guaporé, que temos o hospital estadual, vindo aí Buritis, Extrema, João Paulo II, Cosme Damião, Hospital de Base, Semetron, Euro, regional. Então, hoje a precariedade é grande, né? E a falta também de materiais e condições de trabalho nessas instituições passam pela mesma situação. Não tem o que tirar, né? Então, hoje a gente vê que algumas instituições, né, houveram-se reforma apenas da parte da frente do hospital, né? Mas se você adentra esses hospitais e vê as condições, né, hoje ainda não mudou a estrutura que era antigamente. Então, a gente precisa, né, melhorar e muito a saúde do estado de Rondônia para que a gente possa avançar e dar o melhor para a nossa população, né? Então, isso acontece em todas as instituições estaduais que nós temos hoje aí, os nossos hospitais. Marli, a sociedade civil que está representada lá no Conselho Estadual, essas questões não aparecem lá no Conselho? Essa precariedade do funcionamento? O Marquinhos aqui deu um dado aqui que metade da força de trabalho médica aqui é precarizada. 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 Na enfermagem? Na enfermagem também hoje, né, o emergencial está superando aí o número de empregados concursados, porque não houve ainda concurso, né? Já temos aí muitos 10 anos? Aí, 10 anos. Eu acho que nós estamos com 8 anos. 2017, o último 2017. concurso. Essas questões não aparecem lá no Conselho Estadual de Saúde? Aparecem e com muita frequência, né? Porque dentro do Conselho... O Conselho tem poder para encaminhar... Nós temos comissões que atuam, nós temos comissão de fiscalização, nós temos comissão de saúde do trabalhador, nós temos várias comissões que cada uma identifica deficiência na sua área, comissão de saúde mental, comissão intersetorial de saúde da mulher. Então, trabalha também setorizado. E essa precariedade, ela aparece por quê? Se eu não sabia desses números de 50% de profissional hoje numa condição de contrato precário, porque um contrato emergencial é um contrato precário. Por que isso? 10 anos sem concurso. Quanto que Rondônia cresceu e que a população aumentou e que as pessoas estão cada dia mais dependendo do serviço público de saúde. Quem é que consegue pagar um plano de saúde? Hoje está difícil quem tem um plano de saúde manter um plano de saúde. Então, as pessoas estão deixando o plano de saúde e ingressando para ser usuário do SUS. E aí, se a gente tem... Rondônia hoje não atrai profissionais pagando esses salários, né? Então, se criou, vamos voltar lá atrás, a falta de planejamento. Se criou hospitais regionais São Francisco, Extrema, Buritis. E hoje não tem profissionais ali para atender lá nessa ponta para
esse paciente não ter que vir a Porto Velho ou se deslocar a outra cidade. Então, Rondônia hoje é dividido, para a população entender, macro 1 e macro 2. Macro 1 é de Ariquemes, toda a região do Vale do Jamari, e essa região Madeira-Mamoré, que pega Guajará, vem para Porto Velho. De Jaru para baixo, vão todos para Cacoal, para a macro 2. E a macro 2 hoje, ela está mais precária com essa falta de profissionais do que a macro 1, que é aqui em Porto Velho, onde se concentra um número maior de profissionais. E aí não atrai, porque se não tem um salário digno para o profissional médico, em especial o especialista, essas pessoas não vêm. Se a gente conversar hoje, você vê que as pessoas estão se formando em Rondônia e indo embora para outros estados, porque o salário aqui não atrai o profissional. Isso é muito difícil, você vê filhos de Rondônia, como eu encontrei um dia desse, num voo de Porto Alegre para Santo Ângelo, lá no Rio Grande do Sul, um filho de Rondônia que se formou na Unir e que hoje é uma potência de médico que está trabalhando lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque Rondônia não acolhe o profissional, não tem concurso. Antes de tu falar, Marquinhos, eu quero te fazer uma pergunta aqui do bloco anterior aqui. Vamos lá. Ou seja, vocês participaram de todo um processo de negociação ou de encenação. E no final das contas, não se materializou. Mas você falou uma questão aqui que me chamou a atenção, que o governo está justificando a não implantação de um plano proposto por ele mesmo sob o argumento de que no ano que vem haverá uma redução no orçamento da saúde. Mas por quê? O governo vai tirar dinheiro disso? É porque a receita vai cair? Qual é a lógica que adotaram para dizer que a receita não vai ter no ano que vem aí? Pois é, isso causou estranheza, né? E assim, de fato eu falei, peraí, olha só, saúde já é caótica, nós estamos numa condição caótica. Roberto, aqui do lado nosso, no Amazonas, o orçamento da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas é em torno de 20%, 21%. O Acre, acima de 18%, alguns estados, 24%. Rondônia, no mês 11, está batendo a 11%. E no mês 12, deve o pessoal ficar empenhando para poder passar o mínimo prudencial dos 12% da saúde do Estado. E aí vai chegar no empenho de 31 de dezembro, vai chegar a 13, 13,5, talvez 14 no máximo. Então, já se observa que não há uma prioridade do governo em querer cuidar do povo na saúde. Porque se houvesse essa política orçamentária necessária para manter um sistema público de saúde, não seria dessa forma. Então, já há um viés nisso daí. Então, eu fiquei espantado com isso. E até provoquei, falei, peraí, a gente está discutindo aqui para aumentar o orçamento da Secretaria de Saúde em torno de 18% a 20%, porque hoje está 13 e pouco, num estado, Roberto, e você sabe melhor do que eu, um estado que vem crescendo a níveis asiáticos. Rondônia cresce 4%, 5%, 6% todo ano, independente do que teve de Covid, independente do que está acontecendo no mundo de guerra, Rondônia continua crescendo. Se Rondônia é um dos estados que mais cresce, na verdade Rondônia, para quem nos assiste, é o segundo estado que mais cresce no Brasil. Eu agora, como sindicalista, eu sou obrigado a estudar. Nós perdemos para o Mato Grosso, mas quase pertinho ali. E estamos empatados com o Mato Grosso do Sul. Ora, se nós somos um estado rico, que estamos crescendo, o governador fala isso, o senhor governador fala isso, estamos bem, estamos crescendo, o estado é pujante, o agro vem subindo aí num cinturão fantástico, nós estamos com o Madeira aqui, com a via de drenagem potente, nós somos um estado que nós temos que nos orgulharmos, sim. Como pode o gestor não priorizar o povo? Detalhe, eu tive conversando com um defensor público, mando um abraço para o doutor Sérgio, e ele me falou, olha, Marquinhos, 90% da população depende do SUS de Rondônia, 90%. Como não pode
gerar uma política de governo, falar, olha, vamos priorizar o SUS, nós vamos tirar da imprensa, da propaganda do governo. Quantos milhões que estão indo para a propaganda do governo? Vamos botar na saúde. Que é justo para a população. O governo do estado, Roberto, para ver como que é a condição da classe médica no SUS do governo. O médico tem o piso, nós estávamos falando, um piso de R$12 mil na sua entrada no governo do estado. 12 mil, concurso público, vai lá bonitinho, tu entrou, é 12 mil e pouquinho. Muito bem. O mesmo governo, quando ele terceiriza para uma OS, ele paga para o médico com a mesma especialidade para fazer a mesma atividade laborativa, 3 vezes mais, 36 mil. Hoje o médico vai fazer um plantão extra dentro do governo, o governo paga para o médico 12 horas, R$800. Mas o mesmo governo contrata uma empresa e paga 2.600, isso é a média, tem especialidade que pagam mais, para o mesmo plantão, para a mesma atividade laborativa. Então, eu sou um ortopedista, fiz um concurso público, crio os meus filhos aqui nesse estado, a minha renda é reinvestida dentro do meu nicho de moradia, e eu sou preterido de um indivíduo que vem por uma empresa 3 vezes menos o meu salário, e esse cidadão, ele vem de avião, fica aqui um período, pega o dinheiro que ganhou e vai embora. Na cabeça de alguém cabe isso? Então eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você está me colocando aqui que os custos da privatização ou da terceirização são maiores do que você ter o recurso gerenciado pelo próprio Estado. Tanto é que o Estado, pelo que eu estou compreendendo aqui, está abrindo mão da sua função de ser gestor do sistema e querendo passar isso para a iniciativa privada. Tá. Quem ganha com isso? Vamos lá. O médico? Vamos lá. Situações. Vamos lá. Vamos entender esse processo. Quando eu tenho uma gestão que ela se torna caótica, e é básico, as pessoas vão tentar passar para as pessoas que estão nos assistindo. O processo administrativo, ele é complexo. Então, para mim manter um hospital funcionando lá na ponta, eu tenho que ter uma atividade meio, que é a Secretaria de Saúde, fazendo processos de compra, licitações, ata de registro de preço para ter os insumos lá de A a Z disponível para o hospital. Eu tenho que ter toda essa atividade para que a ponta funcione. Muito bem. Se essa atividade aqui meio não funciona, a ponta começa a faltar a luva, o esparadrapo, a agulha, o fio de sutura, isso é o básico. E começa a gerar o caos lá. Ora, se eu não dou conta de fazer o meu dever de casa aqui, é melhor eu pegar todo esse pacote e entregar para a empresa, porque a empresa vai comprar o fio, a agulha, a luva. Tá me entendendo? Mas e o custo disso daqui? Ora, se a empresa vai comprar, mesmo que seja uma OS que fala que não tem fins lucrativos, e eu deixo uma interrogação do meu tamanho sobre essa situação, há uma situação que se ocorre precarização por incompetência, e a boa alternativa, que é o que está se avançando no país todo, é a modernidade, é a terceirização. Pergunta número 1. Dê condição de trabalho para o servidor público lá na ponta e verifica se ele não vai fazer mais do que a empresa terceirizada. 2. Quando você consegue comprar por escala, Estado comprando por escala, o custo do que ele compra é muito menor do que ele vai pagar para a empresa terceirizada, que é uma média de valor. 3. Empresa terceirizada entra hoje, amanhã ela quebra, e o Estado tem que manter aquele serviço. E nós não estamos falando de coisas ilícitas, que aí você que está nos assistindo, dá um Google e procura ilicitude em OS na saúde.
Você vai ver que é que a OS, Marquinhos? são organizações sociais, sem fins lucrativos. Pior, às vezes esse tipo de organizações, ele vai contratar servidores para manter aquele serviço. Quem pode nos alegar que aqueles servidores serão contratados de forma aleatória, sem um apadrinhamento do interesse politiqueiro? Então, senhores, não há mágica. Há uma necessidade na gestão pública de se fazer o dever de casa. Os órgãos de controle têm que cobrar isso, porque a Constituição fala isso. A Constituição nossa de 88, ela coloca muito claro e ainda não mudou. Em que pese a gente tem problemas. Não mudou. O SUS, ele tem que ser de gestão própria, e o que pode ser terceirizado dentro do SUS é um apêndice. É aquilo que o Estado não alcança. Essa regra que estão inventando de inverter esse parâmetro não está na lei. Não está. Em que pese alguns estados possam estar fazendo. Mas o SUS deveria ser um concurso público, funcionário público. Aliás, quem construiu o SUS do Brasil não foi empresa terceirizada. Esse programa de saúde pública fantástico, que é exemplo mundo afora, e que em alguns serviços a gente tem orgulho, exemplo, vacinas e outros grandes serviços dentro do SUS, ele foi feito por funcionários públicos sanitaristas. Olha o tamanho, eu fico indignado, às vezes eu falo até demais, eu vou deixar os colegas falar, viu? Ô, Josué, quem ganha com a privatização dos serviços de saúde? Então, Os enfermeiros? Não, infelizmente os enfermeiros não vão ganhar nada. Por né? que Mas não? a gente O está na Samuel luta, aqui tá né? falando que Hoje se for o privatizado, aí o salário lá na Maiorquim, empresa hoje, é mais hoje alto. estão pagando enfermeiro aí R$ 4.500 para vir para um contrato desse para a empresa para 10, 11 mil reais. Né? Então, para onde que vai esse dinheiro? Né? Então, é uma pergunta que se faz. Né? E para a Não, população. como é que é? O dinheiro para pagar, remunerar o profissional lá é de 10 a 12 mil reais. 12 Mas mil o reais. salário que o servidor Hoje recebe, é R$ 4.000, R$ 4.500. então tem uma Então, gordura assim, aí. tem uma, 8 né? mil reais. Então, nessa para história. onde que vai? Boa pergunta, para onde Então, vai? a gente fica nessa expectativa de tentar, junto com a categoria e a sociedade, né, desmistificar, né, esse mistério. Então, por quê? Para a sociedade, a gente sabe que também, às vezes, eles estão achando que estão aí, a população, que vai ser, né, um benefício a mais para eles. Mas aí, a qualidade desse material, onde eu fazia um curativo com um material, né, de excelência, com um material propício para aquilo ali, com quantidade e qualidade, pode ser que reduza, né, que a empresa vai querer lucro. Então, se eu fazia um curativo com 2 pacotes de gás, agora eu vou ser obrigado a fazer com 1 pacote de gás. Né? Por quê? Né? Não vou poder gastar, né? Porque alguém tem que ganhar com isso. Então, isso nos preocupa também, né? Que qualidade a sociedade vai estar recebendo e que condições esse profissional vai estar trabalhando, sob pressão, né? Vai estar sendo coagido, vai estar sendo ali, né, ameaçado até ser demitido, porque vai estar terceirizado. Então, ele corre esse risco também. Então, isso a sociedade ela tem que entender também e ver, né, que há pontos negativos para ela. Né? Então, hoje a gente vem sofrendo já com toda essa precarização. A doutora Marli estava falando, né, hoje nós estamos aí com esse processo que existe já, né, colocando em risco a sociedade. Tivemos óbitos aí no transporte de pacientes, porque lá na região onde é para acontecer, o serviço, o atendimento à sociedade não tem, tem que ser deslocado. Então, já tivemos óbitos de, né, profissionais da saúde, pacientes, acompanhantes, né, por conta de o serviço não funcionar da forma que é para funcionar. Né, e nós temos condições, nós temos profissionais, agora tem que haver essa valorização, tem que haver, né, a melhoria nas instituições para que a gente possa trabalhar, né, com uma margem a mais de segurança, né, com a qualificação que nós temos, porque todos que estão ali, se eu for ver, todos estão qualificados, e é uma qualificação que foi do bolso do Dr. Maiorquim, da doutora Marli, dos enfermeiros que fizeram
as especializações, mestrado, doutorado, e assim os médicos, né, fizeram as suas residências com recurso próprio. Hoje um médico que forma, hoje um enfermeiro que forma, um técnico não consegue fazer uma especialização, não consegue fazer um mestrado, um doutorado, porque o dinheiro não consegue suprir essa necessidade. Eu queria só, Marli, do ponto de vista do usuário e do controle social, esse modelo de gestão terceirizado ou modelo de gestão pública, como é que vocês avaliam isso? Qual é o melhor modelo para a população de Rondônia? Então, é como o Josué falou, que fica o usuário contra servidor, porque o usuário, na realidade, ele não tem conhecimento da máquina, ele não tem conhecimento do que é uma terceirização e para ele o que importa? Ele chegar lá e ser atendido, né? Então, o usuário quer ser bem atendido. E nos preocupa, por quê? Porque até então eu sou nova na área, mas se nem os que já estão não entendem que a conta não fecha, imagina eu que estou no aprendizado, né? Por que fica mais barato uma empresa do que a própria gestão do Estado? Então, o SUS é do povo brasileiro e a Constituição é clara quando diz que os serviços eles só podem ser complementares. Então, essa gestão tem que ser do poder público. Eu, particularmente, a minha defesa o poder público não pode entregar aquilo que é da sua competência para ser gerido por uma empresa. Porque uma empresa, o dia que o dinheiro não cair na conta, ela vai fechar as portas e o usuário vai bater ali na porta e não vai ter o atendimento. Por quê? Porque eles não têm nenhuma responsabilidade social. Eles visam lucro. Então, nos preocupa esse modelo que o Estado está implantando de pegar uma empresa e colocar dentro de uma unidade. E eu já discuti isso muito com a Secretaria de Saúde, porque indicadores econômicos são frios para você avaliar um atendimento. Um dia desse eu fui chamada às 18 horas, que é um serviço contratado. Eu estava em casa e a pessoa ligou e falou, olha, aqui tem um idoso, ele tinha marcado aqui numa empresa particular para ser atendido às 14 horas. São 18 horas e ele não foi atendido ainda. E aí eu levei isso para a secretaria, falei, tá vendo, os indicadores econômicos não vão mostrar para vocês como que esse paciente foi atendido. Ele vai mostrar que o paciente foi atendido, qual a qualidade desse atendimento. Então, para mim, eu sou daquela, diz que um negócio só cresce quando tem olho do dono, não tem esse ditado? Aí o boi só engorda quando tem o olho do dono. Então, eu acho que se não tem uma gestão do Estado ali, o olhar do Estado, porque o Estado tem o dever de prestar um serviço de qualidade, aí fica difícil controlar. E nós, enquanto controle social, a gente fica fazendo malabarismo para a gente tentar entender e entrar com uma fiscalização dentro desses serviços também. Porque eles vão se pulverizando e criam uma estrutura que às vezes você não consegue acompanhar. O Marquinhos está querendo falar, mas vamos para o intervalo. Mas pode falar, Marquinhos. Não, eu ia puxar um ponto aqui, da Marli falou que viu um filho de Rondônia indo embora. Roberto, lá no hospital de base, são vários, né? Eu vi, nós temos residência médica. Hoje, lá dentro, tem 70, quase 80 médicos sendo formados, especialistas por médicos do próprio Estado, estatutários. Nós treinamos esses meninos para que eles sejam entregues à sociedade especialista, urologista, cirurgião plástico, obstetra, pediatra, neonatologista, uma série lá. Desculpa que eu esqueci dos outros, não esqueci não, está na minha cabeça aqui, mas vamos lá. Esses médicos formados por nós, pelo Estado, eles vão embora. Então pode parar. Nós vamos para o intervalo e quando voltar nós vamos ver aqui por que esses médicos que estão passando por esse processo de formação na residência lá estão indo embora ao terminar esse procedimento. A gente vai rapidinho e já volta. De volta para o terceiro bloco do podcast Põe na Bancada. Hoje nós estamos discutindo aqui a questão da saúde pública no estado de Rondônia.
com o doutor Maiorquim, presidente do Sindicato Médico, com a Marli, presidenta do Conselho Estadual de Saúde, e o Josué, do Conselho Regional de Enfermagem. No bloco anterior, nós deixamos um questionamento do ar, que o Maiorquim falava sobre os residentes lá do hospital de base. Alunos que estão lá se capacitando por profissionais que atuam em Rondônia e quando termina a sua formação vão embora. Por que eles vão embora, Maiorquim? Porque os outros estados vizinhos do Sul, do Nordeste, pagam quase 2 vezes mais do que hoje o estado de Rondônia está pagando. Então, os meninos nossos aí, formados, especialistas, formados por Rondônia, pelo Hospital de Base, Cosme Damião, Semetron, eles, por uma oportunidade salarial, eles fazem a opção de ir embora de Rondônia, sendo que o próprio estado precisa dessa força de trabalho. E o próprio estado, se fizer um concurso hoje, vai dar vazio ali as inscrições, porque ninguém, especialista, vem para Rondônia para receber R$12.000. Ninguém. Então nós formamos médicos e exportamos esses médicos especialistas, porque o Estado, por uma gestão de recursos humanos incompetente, não consegue contratar esses servidores que são uma ponta de iceberg. Especialista não tem em qualquer lugar. Uma ponta de iceberg que nós perdemos para o Brasil afora em virtude disso. Vocês... Hoje já, né, num avanço, né, doutor Maiorquim, ter as residências dentro do estado de Rondônia. Mas é o que o doutor Maiorquim falou. Nós temos um potencial grande de formar esses residentes e eles partirem para outros estados. Então já está acontecendo também na enfermagem. Hoje os profissionais da enfermagem também estão fazendo concurso para outras esferas e para fora também do estado, porque aqui dentro também não há essa valorização, né, dos nossos profissionais da saúde. Você falava há pouco que tem um paciente há 1 ano lá no hospital de base. Veja bem, todo serviço terceirizado, toda OS, PPP, ela é muito melhor do que o Estado, do que o serviço estatal, quando eu coloco um paciente 1 ano internado dentro de um hospital, porque o Estado foi incapaz, incompetente de comprar o insumo para operar aquele cidadão ou aquela cidadã. Imagina assim, o hospital de base é um hospital de alta complexidade. Quanto custaria a diária de um leito de um hospital de alta complexidade? Multiplica isso para quase 1 ano. Vamos colocar 10 meses. É real isso. Quanto custou esse paciente para o SUS de Rondônia, internado no hospital de alta complexidade, por 8 meses, aguardando a compra de um material para fazer o seu procedimento, que seria feito em horas, 2 horas, 3 horas. 2 dias depois estaria em casa. Ora, se eu tenho um paciente que fica um período desse tão longínquo internado no hospital, qualquer sistema, até o Albert Einstein, colocando num jato aqui e operando lá, fica mais em conta do que o sistema público. Então, não cabe isso na cabeça de ninguém. Então a ingerência, a incapacidade de fazer com que o sistema funcione, fazer com que a ponta tenha condição de executar aquilo que tem que ser executado, faz com que qualquer OS seja melhor do que esse modelo. Por isso que a gente vem questionando, melhora a sua gestão, coloca a sua gestão para funcionar, a sua atividade meio para funcionar, e dê condição para a ponta, que são os médicos concursados, os enfermeiros concursados, dê condição para que eles desenvolvam a sua atividade, e você verá que o custo é muito menor. E não estou falando de economia, estou falando que quando o custo na saúde é melhor, o volume de entrega para a população é muito maior. É isso que nós estamos falando. Na saúde não existe, viu, Marli? Economia, ninguém guarda dinheiro na saúde. A gente faz o máximo para entregar o quantitativo que a população precisa no mais próximo possível do ideal. Maiorquim, Josué e Marli, recentemente foi inaugurado um hospital em Guajará-Mirim.
Esse hospital em Guajará-Mirim, ele está sendo gerenciado por uma empresa. Perfeito. Tá certo? Eu tenho visto que um deslocamento de pessoas do estado inteiro para Guajará-Mirim. O questionamento que eu faço a vocês é o seguinte: primeiro, foi mal redimensionado o tamanho dessa estrutura lá em Guajará que possibilite atender o estado inteiro? E vou dizer mais, recentemente eu conversava com algumas pessoas aqui, existe até um serviço, não do Estado, mas de pessoas com caminhonete pegando gente aqui para fazer cirurgia lá em Guajará-Mirim. Eu fico assim, mas está faltando aqui, não tem espaço aqui, está sobrando lá. Como é que é essa história? Como é que é essa história do hospital de Guajará-Mirim? Não sei se é uma OS lá, mas é um setor privado, é uma OS lá. Como é que é isso? Mas está todo mundo querendo fazer o serviço lá. Como é que é isso? Existe, qualquer gestor, você sabe disso, ele tem que fazer um planejamento para a entrega do produto que ele vai entregar para a sociedade. Vamos lá, vamos entender isso aí. Não que a população nossa não mereça isso, até não, todos merecem. Lá no Baixo Madeira, de pegar lá em Calama, aquele cidadão lá, beiradeiro, ele tem o mesmo direito do cidadão aqui na porta do hospital de base, da ressonância magnética ao transplante de coração. O cidadão brasileiro tem o mesmo direito. Muito bem. O que acontece com o gestor público, no meu entendimento? Quando você vai criar uma unidade hospitalar, você tem que enxergar qual que é a demanda que vai vir para essa unidade hospitalar, qual é a população em torno que ela vai dar cobertura, verificar se tem indicadores para colocar serviço dentro daquela unidade hospitalar compatível com essa demanda que vai estar na porta. Veja bem, se eu pego lá Guajará-Mirim, Ponta do Abunã, e pego ali em torno, sei lá, em torno de 80 mil pessoas, estourando, e crio um hospital cuja porta tem subespecialidade. Então, criamos lá e colocamos ortopedia dentro do hospital de Guajará-Mirim. A população de Guajará-Mirim e o entorno tem direito a ortopedista, e isso é inquestionável. Mas se eu Estado, coloco lá plantão de ortopedista, e epidemiologicamente aquela porta não vai receber o número compatível para aquela oferta de serviço, eu estou ali colocando recurso público de maneira imprópria. Porque aquele ortopedista que está disponível para a população, ele vai operar 3, 4 pacientes em um mês, mas o Estado vai pagar todos os dias, 24 horas por dia, a disponibilidade daquele profissional ali. Se eu não tenho essa entrada na porta suficiente para a oferta de serviço, eu começo a perder recurso público. E aí aquela cirurgia ortopédica passa a ser a cirurgia mais cara do Brasil. Porque se eu operar 2 pacientes em um mês com 90 plantões de ortopedia, só o valor pago por plantões torna-se a cirurgia mais cara do Brasil. Ora, se há um erro nessa visão, há uma necessidade de corrigir, e o Estado, de repente, enxergou que a correção é um fluxo inverso. A tua fala aí. O Hospital do Guajará está ocioso? Está ocioso, não tenha dúvida disso. E o serviço está sendo pago mesmo você sendo executado? Tanto é que o fluxo reverso que a gente fala... O que é fluxo reverso? De pegar o paciente do grande centro, Porto Velho, capital, onde tem os hospitais de maior complexidade, e levar para Guajará-Mirim para ser operado, significa que tem ociosidade em determinadas ofertas de serviço ali, porque senão isso não estaria acontecendo. Isso é claro. Taxa de ocupação baixa, né? Acho que 50%, né, doutor Marquinhos, se chegar a isso, não sei, né? Não estudei. A taxa de ocupação ali é muito baixa, então aí eles fazem essa remoção, colocando em risco, né, a sociedade, a população. Ela acha que vou ser operado, mas olha o custo e o risco de sair daqui numa ambulância, ou se estão saindo de carro próprio, conforme foi falado, né? Então isso é um risco muito grande para a sociedade, sendo que ela é daqui onde nós temos a mão de obra, temos o hospital, e por que não fazer? Né? Eu falo mais, de repente os órgãos de controle, tá aí, uma boa alternativa.
Os órgãos de controle já têm indo para 6 meses. Já dá para fazer uma... Vamos fazer o levantamento do case de sucesso do governo do estado. Marli, você que Que é é do controle Guajará-Mirim. social, você já pensaram lá no conselho de fazer uma avaliação da utilização desse equipamento público lá em Guajará-Mirim? Então, nós já acompanhamos desde a inauguração. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tenho me manifestado, e vários conselheiros também. O SUS, ele tem diretrizes de descentralização e regionalização. O que isso quer dizer? Que o paciente do SUS, ele tem que ser atendido o mais próximo possível da sua casa, né? Então, essa também é uma das diretrizes que tem que ser obedecidas. Então, eu sou contra as pessoas estarem viajando, pessoas que saíam daqui, iam para Vilhena fazer cirurgia ortopédica de quadril, e eu falei várias vezes que eu achava isso desumano. Para mim é desumano, porque a pessoa faz Já imaginou? Qualquer cirurgia, eu fiz cirurgia, só tenho 3 cirurgias na vida, 2 cesáreas e uma de vesícula que foi furadinha. Mesmo assim, você não consegue se locomover. Então, na época, nós trabalhamos o conselho, criticando muito e pedindo providências do Estado, que era desumano o paciente sair daqui para Vilhena, que deveria resolver isso aqui em Porto Velho. Então, teve uma contratualização de cirurgias ortopédicas aqui, digamos, de quadril, e hoje Guajará está indo às cirurgias eletivas. E aí eu digo para você, eu fui em Guajará e andei em vários quartos conversando com os pacientes, e eles estão lá felizes. Por quê? Porque eles estavam há 3 a 4 anos esperando uma cirurgia de vesícula, uma que tem, eu não sou especialista, a retirada de um útero, entendeu? Esse tipo que as pessoas estavam na fila há 3 a 4 anos. Então, quando eu falo que é difícil hoje, essa questão do usuário lá, dele estar sendo atendido e ele não compreender isso que nós compreendemos, que é a gestão e como ela tem que funcionar, observando e primando pelo recurso público, porque o recurso público ele tem que ser bem aplicado, né? Então, hoje as pessoas estão indo e felizes ainda, doutor. A gente viu isso lá. Até a população entender, ela só vai entender, e a gente não quer isso, quando acontecem os escândalos, que vem o desvio de recurso, né? Nós sabemos que Vilhena, que foi um dos primeiros municípios a serem terceirizados, tem investigação do TCU, tem investigação da Polícia Federal, né? A gente sempre espera que isso não resulte num dano ao erário, mas a população também precisa entender que quando nós, enquanto controle social, estamos dizendo que não está funcionando e que não é dessa forma que tem que funcionar, ela tem que entender que nós estamos resguardando um direito dela própria. Aqui, vamos ser mais de flash, que nós estamos caminhando para o final. Eu só ia dar um exemplo. Se nós colocarmos lá em São Carlos um tomógrafo, a população vai ficar feliz. Mas quem não vai me falar que aquele tomógrafo está ocioso? E aí, para deixar de ser ocioso, eu vou pegar o paciente aqui de Porto Velho para fazer tomografia em São Carlos. É desumano. Entenderam mais ou menos a situação? Entendi. Eu uso essa palavra, desumano. Tá. Por que muitas pessoas, eu não tenho um número aqui, mas precisam recorrer à justiça para ter acesso ou a medicamento, ou a um determinado tratamento, ou a um exame? Por que isso? O SUS não é para atender todas as questões ligadas à saúde? Eu tenho uma visão, que o pessoal vai me criticar. Diga. Eu tenho uma visão do SUS. O SUS, Roberto, na minha visão, ele é um sistema que foi criado dentro de algo que é utópico. Por quê? Quando você pega o recurso orçamentário e o que a lei ela exige para qualquer gestor do SUS, isso não se casa. Mas o SUS é obrigado a ofertar tudo, de forma a pessoa ter a plenitude da sua necessidade ali dentro desse sistema. Mas isso é interessante, porque quem fez isso, o pessoal era genial na época. Ele criou essa situação, entre aspas, utópica, porque esse é o norte.
em sendo esse o norte, qualquer gestor tem que fazer o maior esforço possível para entregar para a população aquilo que é de direito, que está na Constituição. Por isso que o SUS, mesmo com as suas fragilidades, as suas mazelas e tudo mais, é o sistema que mais entrega a uma população em termos mundiais. Agora, há uma grande dificuldade? Claro que há uma grande dificuldade. A gente fala de filas, tem filas da ressonância, tem fila do transplante, tem fila da medicação de alto custo, cirurgia eletiva, tem medicações que hoje entram no mercado e que deveria ter uma lei mundial, se é que fosse possível, porque é para tratar da saúde da população, só que o custo daquilo lá, cada dose custa um carro, é inacessível, mas o SUS dá direito, então entra na justiça, judicializa e parte do valor orçamentário do SUS, ele está diretamente sendo administrado, olha que gravidade, por mandatos de segurança. Nós estamos chegando no final, mas eu queria... Tem muita coisa aqui que não deu para conversar. Eu queria falar sobre a questão do papel dos municípios dentro da realidade da saúde, dessa integração dos níveis aí, do governo federal, dos recursos que ele está aportando, de porque sempre prometem a construção de hospitais e esses hospitais não se materializam. E vocês falaram muito aqui da questão das condições físicas, das condições de trabalho. E para quem é de Porto Velho, conhece muito bem a realidade lá do João Paulo e do próprio Hospital de Base. Mas eu queria que vocês apontassem, para a gente finalizar assim, aqui, um gargalo do setor de saúde e uma solução. Começa pelo Josué. Um gargalo e uma solução. Falta, um gargalo. Vai, Josué. Vai, Josué. Vai. Um gargalo e uma solução. Né? Para não falar que a gente só ficou falando, só trazendo críticas. Né? Então, assim, hoje a gente vê que há um déficit muito grande de recursos humanos, né, para trabalhar dentro das instituições do governo do Estado. Então, das soluções, né, de imediato, que é o que a gente já vem pleiteando, é o concurso público para sanar essa dificuldade aí de gargalo é falta de pessoal precarizados e o concurso público. Concurso público. Então, eu já vou dizer a questão de gestão mesmo, de trabalho integrado. Eu vou dar um exemplo. Na última reunião do Conselho, eu levei para discussão algo que é básico, que é um protocolo de retorno para pacientes. Então, hoje, vou dar um exemplo. O paciente vai lá para a POC ser atendido por um especialista. O especialista pede vários exames. Aí ele sai de lá, ele vai entrar numa fila para fazer esses exames. E olhe lá, quando agora diminuiu tomografia, ressonância, mas às vezes as pessoas ficavam 2 anos na fila para fazer uma ressonância. Quando ele termina esses exames, ele entra numa outra fila para voltar com o especialista. E aí, se for uma gravidade, a pessoa morre. Da mesma forma, é um paciente quando ele sai lá do HB de uma cirurgia. Ele sai com um papel, aí a pessoa vai, aí ele diz assim, retorno 30 dias. A pessoa vai embora e acha que com 30 dias a porta está aberta para ela voltar. E ela nem vai procurar uma regulação. E aí, quando dá 30 dias, ela vê que ela teria que entrar numa regulação para fazer um retorno. Aí, Roberto, o que acontece? Por que vem o programa do governo federal Mais Especialidade? É justamente para a pessoa iniciar um tratamento e terminar. As pessoas nunca conseguem terminar. Qual é o gargalo, Marli? O gargalo, para mim, é gestão. Entendeu? E a solução? A solução é melhorar essa gestão, porque o paciente, por isso que o Mais Especialidade, ele tem essa característica. Do paciente entrou, ele precisa do cirurgião vascular, ele vai entrar com uma especialidade, ele só vai sair de lá quando ele resolver o problema dele, se for uma cirurgia, o que for, entendeu? Marquinhos, um gargalo. Eu sei que são não vários. Não sei se eu fui compreensível, foi. Perfeito. Mas é problema da gestão, para a população entender. Exatamente. Um gargalo e uma solução. Gargalo é a precariedade da saúde pública. E uma melhoria seria uma sensibilidade do nosso governador em aportar o recurso minimamente aceitável. Um orçamento aceitável para a saúde pública de Rondônia.
E aí eu posso pedir uma parte pode, dele, porque o peça que ele uma parte. falou é muito importante a respeito do orçamento. Então, hoje, nós aprovamos dentro do Conselho um plano anual de saúde. E, às vezes, só tem 50% para executar esse plano. Então, eu quero dizer que eu tenho conhecido ótimos profissionais que planejam a política pública como ela tem que acontecer dentro de uma Secretaria de Saúde, que é o macro, e depois essas políticas não conseguem ser executadas porque não tem o recurso. Então, a gente está falando de políticas, por exemplo, da saúde mental, que hoje a população está adoecida mentalmente, os servidores, é a população no todo. Sim. E a gente não tem uma política estabelecida e não tem um atendimento, um acesso da população, tem um acesso muito restrito quando a pessoa precisa cuidar da sua saúde mental. Então, a questão do orçamento foi bem certeira mesmo. Macro, né? Foi macro, entendeu? Macro, mas essencial. A gente não pode ter uma política planejada de como ela tem que ser, que não é ele falou em utopia, não. É o que deve acontecer e depois a Secretaria de Saúde ter 50% para executar esse plano anual de saúde. Então, tem que ter a compreensão de governo sobre a questão orçamentária também da saúde. Nós estamos encerrando o nosso podcast. Eu sei que tem mais questões Nossa, 2 dias aqui. a ser ditas, mas eu quero agradecer muito a vocês aqui por terem participado desse nosso podcast e deixo para as considerações finais. Lembrando que nós estamos fechando. Quem começa? Marquinhos. Bom, deixar um abraço a todos. Foi um prazer E estar tinha uma aqui. questão que você queria falar. Não, eu ia falar Tem da várias. saúde mental. Ah, tá. A gente forma psiquiatra no hospital de base. Todos vão embora. Que tristeza. Bom, um abraço a todos, aos colegas médicos. Dizer que nós estamos realmente com uma greve suspensa por força judicial. Estamos aguardando uma resposta do governo do estado. Tivemos sim uma reunião, eles nos receberam agora essa semana. Está num processo de discussão de uma proposta. Nós acreditamos muito que há uma sensibilidade por parte do governo em ter um olhar aos servidores da saúde, Josué, Marli, Roberto, mais adequado. Então, nós estamos ansiosos, aguardando um posicionamento do governo do estado. A Assembleia Legislativa está atuando também nessa área, que não precisa ir à barra da justiça para manutenção de uma greve que ela é ruim, nós sabemos disso, ela é ruim para a nossa população que depende do SUS. Então, é um apelo e é um agradecimento se o governador tiver sensibilidade com aquilo que nós entendemos que é honesto e que é correto para os servidores da saúde. Marli. Então, agradecer a oportunidade, dizer à população, principalmente, que nós, enquanto conselheiros de saúde, é uma função de relevância social. Nós não ganhamos nem um centavo para estar ali. O que nós ganhamos ali é buscar um atendimento digno para a população que depende do SUS. E para a gente ter esse atendimento digno à população pelo SUS, a gente passa por uma gestão, por orçamento condizente com as necessidades do povo e com a classe trabalhadora da saúde valorizada. Se a gente não tiver esse tripé, a gente não consegue atender a contento a população. E é por isso que nós lutamos todos os dias para que a população tenha um atendimento de excelência no SUS. Josué. Agradecer o convite, né, estar junto aqui com você, com o doutor Maioquinha, doutora Marli. É essencial esse momento para a gente conscientizar também a nossa população, né, do que está acontecendo dentro do quadro estadual da nossa saúde e também pedir, né, à nossa população que nos assiste que adote um profissional de saúde, cuide desse profissional de saúde, né, como um bem maior também de vocês, porque quando nós estamos ali atendendo, né, os seus familiares, até mesmo vocês, nós adotamos como se fosse um parente nosso. Né? E é o que nós estamos ali para fazer, cuidar do bem maior de cada cidadão e cidadã, né? Que é a vida do seu ente querido. Então isso é muito importante,
que vocês também respeitem os profissionais que labutam diuturnamente, que não está sendo fácil, assim como não está sendo fácil para vocês, para nós, profissionais que estamos trabalhando nessas condições, sofremos. Conforme a doutora Marli falou, hoje a saúde mental dos nossos profissionais da saúde vem sendo acometida a cada dia. Então, nós estamos aí com esse olhar voltado para os nossos profissionais da saúde, os quais estamos perdendo também alguns que estão se suicidando por conta de todas essas condições que nós temos hoje, essa sobrecarga de trabalho, falta de estrutura física, desvalorização, mas o que nós pedimos é isso, essa conscientização e esse acolhimento enquanto usuário do Sistema Único de Saúde, assim como vocês são, nós também somos usuários desse sistema e queremos é isso, mas enquanto estivermos na frente dessas batalhas, vamos estar lutando aí enquanto conselho, vamos estar lutando enquanto sindicato e enquanto profissional e usuário do sistema para que essa melhoria aconteça. E cabe, conforme o doutor Maioquim falou, que o governador, que a gestão se conscientize que temos que melhorar para poder avançar e dar ainda mais e mais para o nosso usuário que busca esse atendimento. Eu agradeço muito aqui a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado do episódio. Nós falamos de uma realidade difícil, que é a realidade da saúde no nosso estado, da saúde pública, mas também é possível ter, e há caminhos para que isso seja superado, com a questão de valorização profissional, concurso público, gestão transparente e integrada e, acima de tudo, sensibilidade por parte dos gestores que estão à frente do governo do nosso estado nos dias de hoje. Um grande abraço e até o próximo episódio.